Então, vamos para a nossa primeira aula de língua portuguesa para a agenda de hoje, dia 2/9, quarta-feira. Nós vamos dar continuidade à nossa página 47 e a página 48. Nós vamos continuar fazendo a interpretação daquele texto grande, né? Que a gente fez a leitura segunda-feira. Nós fizemos uma análise minuciosa deste texto, né? Parágrafo por parágrafo. Então, hoje a gente vai dar continuidade à nossa interpretação de texto. Antes de começar na interpretação de texto, vamos relembrar aqui sobre que tipo de texto que nós estamos trabalhando, né? Quem lembra que tipo de texto que nós estamos trabalhando? Levanta a mãozinha aqui para responder. Qual é o tipo de texto? Pode falar, Laís, que levantou a mão primeiro. A gente está lendo texto sobre ciência. Texto de divulgação científica, não é? Texto de divulgação científica. A tia Michele falou segunda-feira o que é texto de divulgação científica. Alguém lembra aí, quer falar, quer responder? Levanta a mãozinha quem quer responder o que é texto de divulgação científica. Se refere a quê? Pode falar, Fabiana. Se refere a estudos sobre animais. Esqueci o nome da outra. Mais meio ambiente, né? Saúde. São textos. Mas eu quero saber o que são textos de divulgação científica. Para a gente fazer uma publicação de um texto científico, primeiro a gente precisa fazer o quê? É assim simplesmente escrever e publicar? É só isso que a gente faz? O que a gente precisa fazer antes de fazer uma divulgação de um texto científico? Pode falar, Alicia, que está com a mão levantada. Pode falar, você ligou o microfone? Tia, você tá me ouvindo bem agora? Sim, estou. Agora eu estou ouvindo. A gente precisa fazer pesquisas, estudos e etc. Muito bem, né? Nós precisamos, antes de fazer a divulgação, porque é um texto muito importante, né? Para que aquele texto seja verdadeiro, de fato verdadeiro, ele precisa ter dados, coletas de dados, né? Então, antes do texto ser publicado, precisa de fazer pesquisa, ter um aprofundamento teórico, não é? E aí é lançado o resultado das investigações. Primeiro a gente faz as investigações, a gente faz o estudo, para depois ser publicado, certo? Posso falar uma coisa, tia? Lorenzo, você espera um pouquinho, eu estou fazendo de acordo com a mão levantada, tá? Aí, fica com a mãozinha levantada que vai chegar a sua vez. Isso, muito bem. Quem quiser falar, fica com a mão levantada que a tia Michele está fazendo na ordem das mãozinhas, tá bom? Então, o texto de divulgação científica é isso, né? Antes dele ser divulgado, ele precisa de todo um estudo, né? De toda uma coleta de dados. Não é só simplesmente escrever e lançar lá. Ele precisa ser verdadeiro, né? De fato, confiável, tá? Pode falar, Lorenzo, agora. Tia, um meteoro ontem passou perto da Terra. Passou entre a Lua e passou. Então, tudo que vocês falaram aí está correto, né? E a tia Michele só acrescentou. Agora, vamos dar continuidade. E a tia Michele colocou aqui escrito textos com pesquisas, aprofundamentos teóricos e resultados de investigações sobre um determinado tema, né? É lançado um tema, pode ser de qualquer tema, seja no meio ambiente, na área da saúde, sobre animais, né? Qualquer tema, tá? E
o capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 9. Ontem nós fizemos a leitura, né, minuciosa, ontem não, segunda-feira, deste texto de divulgação científica, né, com o título O Bravo Nadador que Virou História de Pescador. Eu quero saber se alguém quer falar o resumo desta história, desta pesquisa. Essa pesquisa falava sobre quê? Sobre o quê? Quais foram a parte mais importante que você gostou, que se destacou? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre essa pesquisa para que a gente possa lembrar, né, do que foi lido. Quem quer falar sobre essa pesquisa, levanta a mãozinha. Ninguém? Quero saber quem quer falar sobre esse texto. Isso, pode ficar com a mãozinha levantada que a tia Michelle vai seguindo a ordem, tá bom? Pode falar, Fabiana. É um texto sobre um peixe que nadava correnteza. Contra a correnteza, Ao contrário da correnteza, acho que era entre a correnteza. Teve uma parte no texto que falou sobre o nome científico, nome, né? Não pode faltar. Sobre a vida, né? Dele. Ótimo. Vou passar para um outro coleguinha agora, tá? Pode abaixar sua mãozinha. Adrian, pode falar você, que é o próximo. Pode falar o que você achou do texto, qual a parte mais interessante que você mais gostou, sobre o que o texto estava falando, tá bom? Eu gostei do texto porque ele faz aquilo que é certo, ele fala aquilo que é certo. Não pensar muito enquanto os peixes, os animais estão em reprodução, e também tem um exemplo de que as pessoas que jogam no lixo as coisas. O texto vem ensinando, né? Eu acho que você está querendo dizer, né? Que o texto vem ensinando, né? Como que a gente pode fazer a preservação, não é? Isso. Bacana, boa observação. Laís, você pode falar? Você quer falar também? Sim, tia. Pode falar. Tia, gostei do texto porque ele andou ensinando, como o Adrian disse. Ele veio falando sobre coisas muito interessantes que a gente deveria saber, que faz mal pro peixe, que os seres humanos não podem fazer, porque, né, prejudica eles. Eu gostei do texto porque tem coisas que falam dele. A gente estudou sobre um peixe. A gente leu texto sobre um peixe. Eu sei que tem vários outros animais. Esse peixe é um pouco esquisito porque... Ele é um pouco esquisito porque nenhum quase peixe sobe pela correnteza do jeito que ele sobe. Então eu gostei muito do jeito que ele é. Eu gostei. Aí você imagina... Legal. Aí você imagina, né? O tanto assim de detalhes que os cientistas tiveram que pesquisar, estudar antes de colocar esse texto aqui, publicar esse texto, né? Foram anos de estudos, né, sobre a vida desses animais. Então eles filmam, eles escrevem, eles ficam basicamente o dia inteiro olhando o animal durante meses para poder fazer essa pesquisa e lançar para a gente. Obrigada pela sua participação. Vamos aqui para o próximo. Felipe, pode falar, Felipe. Ô tia, esse peixe é o mais raro do mundo? Não. Ou existe mais? Existem outros, tá? Outros que já foram extintos, né? E existem outros que estão quase em extinção, como este aqui. Tá bom? Tipo esse, né? Pode falar agora o próximo aqui, Maria Eduarda Falcão. Essa pesquisa ensina também a gente, nem para o nosso bem, para o bem de todos os animais, que a poluição também é meio errada, por causa que às vezes joga artificiais na
assim, nem pensa sobre os animais. Isso mesmo. E nós, seres humanos, também precisamos desses animais para a gente se alimentar, não é? A gente precisa desses animais. Então, se a gente estiver poluindo, né, o rio, como a Maria Eduarda falou aí, se a gente poluir o rio, não tiver respeito com a natureza, vai chegar um momento que não vai ter mais o nosso alimento, né? A gente não vai ter mais o alimento vindo do rio. Então, a gente tem que preservar, né? Porque tudo isso faz parte da gente também, né? Nós precisamos deles e eles precisam da gente também, né? É um ciclo. Nós precisamos e eles também precisam da gente. E a gente precisa tomar mais cuidado na preservação, não jogar lixo nos rios, não jogar lixo na rua, para não entupir os bueiros, né? O governo, como está falando lá no texto, também precisa tomar as providências, não jogar esgoto, né, doméstico, esgoto industrial nos rios. Porque se você estiver poluindo os rios, você não só vai matar esse peixe aí que a gente estudou, como outros peixes, né? Outras espécies. Maria Luísa, pode falar que está com a mãozinha levantada. Eu também gostei desse texto. Você gostou? E o texto fala sobre o quê, Maria Luísa? Ele fala que também tem que cuidar, né, dos peixes, porque aí, pra que se a gente não cuidar, a gente não vai ter comida para comer, né? Peixe para comer. Não vai ter alimento, né? Tem que sempre estar cuidando para que eles possam se reproduzir. Não pescar exageradamente, né? O texto vem falando aqui a pesca exagerada, no tempo incorreto, né? O texto vem falando. Bárbara, pode falar, Bárbara, que está com a mão levantada. Se a gente pescar esse peixe, mas só que ele não vai acabar mais rápido ainda. Se a gente pescar, vai acabar mais rápido ainda. Se fizer a pesca exagerada, né? Na verdade, esse peixe aqui, ele está correndo risco de extinção. Então, estão tendo, né, cuidado com ele, tendo os estudos, não estão deixando pescar em determinadas épocas. Já está tendo toda uma preservação deste animal para que ele não venha ficar extinto de vez, né? Ok, todo mundo falou, todo mundo que levantou aqui a mãozinha. Mais alguém quer falar? Não? Então, vamos passar para o próximo, tá bom? Agora, né? Como o coleguinha também veio falando aí lá nas primeiras falas, teve um amiguinho que falou que tem aqui o nome científico, vem falando da característica do animal, né? O tamanho, a cor, isso tudo, né? Teve uma pesquisa antes, né? Teve um aprofundamento ali de toda a característica, de pegar o animal, analisá-lo, não é? E aí, observar o tamanho, observar a época de reprodução. Teve todo um estudo antes, toda uma coleta de dados para que depois viesse a ser publicado esse texto, tá bom? Então, muito interessante, muito bacana são os textos científicos. Pesquisem mais, tá? Na internet sobre texto científico, outros tipos de textos, que são textos confiáveis, são textos bons para que a gente possa fazer leitura, tá? Muito legal. Então, vamos dar continuidade agora às perguntas. Nós tínhamos parado lá nas perguntinhas. Vamos lá. Atividade 3. Circule o título do texto. Então, nós já fizemos isso, né? Lá no começo, nós já circulamos. E vem falando assim, o que significa a expressão história de pescador? Nós já respondemos, né? Significa que o peixe pode vir a desaparecer e só ser lembrado nas histórias contadas por pescadores. Número 4.
Porque o surubim do Paraíba é chamado de bravo pelos pescadores, né? Ele tem um nome, não é? O nome dele é surubim do Paraíba, mas os pescadores que ali convive o tempo inteiro com o rio, com os animais, colocaram o nome dele de bravo, justamente porque ele sobe o rio nadando contra a correnteza. Ou seja, tia Michele, o que é contra a correnteza? O rio está assim, a água está descendo para cá, né? E o peixe está aqui, né? Faz de conta que esse papelzinho é o peixe. Então, contra a correnteza é isso. O rio está vindo para cá e aí o peixe está para lá. Então, isso por isso quer dizer contra correnteza. Número 5. Quais são os hábitos desse peixe? Quais são os hábitos dele? Quem quer responder, levanta a mãozinha. Quem ainda não falou, pode levantar a mão. Quem quer responder é número 5? Pode levantar a mãozinha. Isso. Muito bem. Conforme a mãozinha está levantada, a tia Michele vai chamando, tá bom? Pode responder, Helena, a número 5. Pode responder? Pode. O surubim do Paraíba descansa durante o dia em poças grandes com cerca de 3 metros de profundidade próximo a uma correnteza forte. Ele tem hábitos noturnos, alimentar-se durante a noite. Ótimo, é isso mesmo. Os hábitos dele, né? O que ele faz no seu dia a dia, né? Correto. Ele descansa durante o dia, né? Em poças grandes, com cerca de 3 metros de profundidade. E ele tem hábitos noturnos, né? Ele se alimenta à noite. Sim? Está correto o que você falou, tá, Helena? Vamos lá na número 6. Pode falar. Eu coloquei diferente, eu coloquei para o hábito noturno, ou seja, costuma se movimentar para se alimentar durante a noite, também tá certo? Também está correto. Você só precisa complementar. Está correto o que você escreveu, tá bom? Aqui, só complementa isso daqui. Não precisa apagar. Sim. Eu posso levantar a mão? Se não tiver ninguém, aí eu posso responder de novo a pessoa que respondeu? Sim. Aí você abaixa a mãozinha agora, Helena, deixa os próximos colegas. Aí quando não tiver ninguém, eu chamo novamente, tá? Vamos ao número 6. Segundo o texto, como o peixe faz para se virar no ambiente em que vive, né? Como ele faz para se virar no seu dia a dia ali? Como que ele faz, certo? Pode falar, Eric. Ele usa os bigodes dele. Isso, ele usa os bigodes. Para quê, Eric? Para se defender dos peixes, para comer. Muito bem, isso mesmo, correto. Número 7. Explique com suas palavras por que o surubim do Paraíba está correndo risco de extinção. Por que ele está correndo um risco de extinção? De desaparecer, ok? Pode falar, Davi Morelato. Eu esqueci de abaixar a mãozinha. Tá, não tem problema não, tá bom? Pode falar, Vitória. Vitória, então, número 7. Explique por que ele está correndo risco de extinção. O texto vem trazendo vários assuntos ali. Por causa da poluição dos rios e por causa do desmatamento. Muito bem, né? Tem mais, tá? Aí você complementa aí, tá bom? Quais são os outros? Você sabe, Rafael Zambaldi, que está com a mão levantada? A Vitória falou do desmatamento, né? Quais são os outros? E também que ele era muito consumido antigamente. Era muito o quê? Consumido. Consumido.
Os pescadores escolhiam. Isto mesmo, muito bem. Correto. Ó, problemas provocados pela perda da mata ciliar, falou lá no texto, né, sobre a mata ciliar, que é o desmatamento, né, que a coleguinha ali falou, né? Poluição das águas pelo lançamento de esgoto doméstico e industrial, pela pesca excessiva, né, que foi o que a coleguinha falou, pescava demais, né? Foi o que o nosso amigo falou, Rafael Zambaldi, e também pela introdução de espécies exóticas, como o bagre africano. Então, foram todas essas aqui, né, que estão prejudicando esse peixe, né? Todas essas ações aqui que estão prejudicando esse peixe no seu meio ambiente, tá? Tia, tem que escrever tudo? Pode escrever tudo, porque tá falando aqui, ó, explique com suas palavras por que o surubim do Paraíba está correndo risco de extinção. Você pode escrever com as suas palavras, como a Vitória ali falou, ó, o desmatamento. Aí você pode colocar desmatamento, a pesca excessiva, né? Os esgotos, o lixo lançado no rio, tá bom? Você vai explicar com as suas palavras, tá? Mas essa resposta também vai estar disponível lá no portal Positivo On, tá bom? Para quem não conseguiu escrever. Vamos para a próxima questão. Número 8. Depois eu faço a leitura desse pedacinho, desse lembrete. Número 8. Onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Pode falar, Miguel. Miguel que estava com a mão levantada. Ô, tia. Sim. Eu ia falar porque eu quero falar uma coisa no final da aula. No final da aula? Tá joia, então. Beleza. No final da aula, então, você me fala, tá? Mas se você quiser responder, fica com a mãozinha levantada, tá bom? Então, vamos lá. Número 8. Onde esse artigo de divulgação científica foi publicado? Pode responder, Heitor José. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Ele foi publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. Muito bem. Na revista Ciência Hoje das Crianças. Veio trazendo lá no enunciado, né? Antes da leitura do texto. Tá bom? Letra A. Para qual público esse texto foi escrito? Ele foi escrito para cientistas e especialistas em peixe, ou ele foi escrito para o público em geral, principalmente crianças? Pode responder, Heitor Oliveira. Público em geral, principalmente crianças. Muito bem, público geral. E a gente sabe, né, principalmente para crianças, por conta da revista, né? Do nome da revista. Ciência Hoje das Crianças, mas qualquer pessoa pode fazer a leitura, tá? Qualquer leitor. Letra B. A linguagem utilizada no texto apresenta muitos termos técnicos, né? Como, por exemplo, um termo técnico lá, o nome científico dele. Apresenta muitos termos técnicos ou ele é de fácil compreensão? Quem quiser responder, levanta a mãozinha, fica com a mão levantada, que a tia Michele tá vendo aqui a ordem, tá bom? Tá joia? Fica com a mão levantada. Pode responder, Maria Eduarda Falcão. Não? Ligou. Letra B, Maria Eduarda. A primeira apresenta muitos termos técnicos. Quando a gente fala de termos técnicos, são termos usados pelos cientistas, tá? Dados, números, gráficos, né? Nomes científicos, são termos técnicos.
Esse texto, ele não apresenta muitos termos técnicos, não. Ele é de fácil compreensão, ele é de fácil de entendimento, tá bom? Número 10. Em quantos parágrafos o texto foi dividido? Pode responder, Davi Mota. Nós fizemos a contagem dos parágrafos. Quantos? Não? Pode responder, Richard, que levantou a mãozinha agora. 15. Muito bem. 15 parágrafos, né? 15 parágrafos. Vamos lá. Vamos para a página seguinte, né? Slide seguinte. Complete a ficha, né? A ficha do Surubim do Paraíba com as informações que faltam. Então, isso aqui é uma ficha técnica, tá? Nós chamamos de ficha técnica. Mais para frente, a tia Michelle vai pedir para vocês fazerem uma ficha técnica de uma atividade, tá bom? Aqui nós temos o nome científico, né? E aqui o nome dele comum, Surubim do Paraíba. Onde vive, Arthur Vanzelé? Onde esse animal vive? Fala para a tia Michelle. No Rio Paraíba do Sul. Isso aí, na bacia do Rio Paraíba do Sul. Isso mesmo, só completa aí bacia, tá bom? Alimentação. Quem quer responder sobre a alimentação? Levanta a mãozinha. Só a tia Michelle vai repetir os coleguinhas, tá bom? Quem quer responder, levanta a mãozinha, senão agora eu vou começar a repetir, tá? Isso, muito bem. Pode falar, Matheus. Qual é a alimentação dele? Hã? Peixes, também crustáceos, tá? Peixes e crustáceos. Agora, características, né? Como ele é, a característica dele, tá bom? Vamos ver aqui quem vai responder esta. Pode falar, Felipe. Tá com a mão levantada. Não? Ok, então eu vou passar para outro coleguinha. Pode falar, Davi Mota. Quais são as características dele? Não? Laís, então. Tia. Oi. Ah, pode falar, Davi. Tia, eu vou falar. Não, espera um pouquinho, Laís. Aí você responde o tamanho que o Davi levantou a mão antes. Aí eu chamei ele antes, tá bom? Depois você faz o tamanho, tá, minha flor? Fala, Davi. Bagre, peixe de couro, sem escamas, tem um corpo de cor marrom, Claro. clara, cheio de manchinhas pretas amungadas e a barriga branca. E o tia, ele é como surubim do Pará, mas ele também tem outro nome. Tem qual? Pintado. Pintado? Eles também chamam ele de pintado. Ah, é? Poxa, bacana. Não sabia. O texto não veio falando, né? Veio falando só bravo, mas interessante. Que bom que você pesquisou. Tá vendo? Tem que fazer pesquisas, né? Pra gente compartilhar as experiências, as respostas, né? Vocês encontram outras respostas. Muito bacana. Tudo isso que você falou está correto, tá? Só acrescenta aí olhos pequenos, né? E longos bigodes. Também faz parte da característica dele. Agora pode ir, Laís. Tamanho, qual é o tamanho dele? Cerca de 60 centímetros de comprimento. Muito bem. Bem grandinho, né? 60 centímetros de comprimento. Ó, cerca de 60 centímetros de comprimento. Bem grandinho, né? Bom, crianças, a primeira aula a gente acabou aqui. Eu vou esperar vocês na segunda aula, tá? Ó,
Um grande beijo no coração de vocês. Tia, posso falar